ajudar pessoas com cosméticos inteligentes, obter conhecimento especializado na área, usar cosméticos personalizados no dia a dia para hidratar o corpo, rosto e cabelo, obter alívio dos sintomas da menopausa, o clareamento das manchas escuras na pele e o alívio da ansiedade, cuidar de toda a sua família, incluindo bebês e idosos, com os melhores ingredientes encontrados na natureza. Ainda que seja apenas o começo de infinitos resultados positivos, abandonar os alopáticos pouco a pouco por saber dos seus malefícios e entrar de cabeça no universo dos óleos essenciais é o caminho para mais saúde e qualidade de vida. Mais conexão com a natureza, entender que você precisa desenvolver mais também a sua espiritualidade e prevenir e tratar a sua saúde com tratamentos naturais cientificamente embasados. A partir de agora, um grande universo de possibilidades se abre para você. Mas, afinal de contas, quem sou eu? Eu sou o André Ferraz, sou uma pessoa apaixonada pela natureza, amo ver as plantas, os animais livres e meu principal lazer é ficar com a minha família e cuidar das minhas 3 pedras preciosas, os meus filhos. Sou professor de aromaterapia e aromaterapeuta profissional há quase uma década, psicólogo clínico formado na UFMG, e se eu não tivesse vivido na minha pele a transformação que a aromaterapia proporcionou para mim e para minha família, e se eu não tivesse visto milhares de alunos e alunas obtendo os mesmos resultados, acho que eu duvidaria que pudesse existir algo que prevenisse e tratasse tão bem a pele e as emoções ao mesmo tempo. Alunas que conseguiram um alívio de doenças do corpo e da alma, melhoraram a sua saúde e a qualidade de vida da sua família e aprenderam a fazer cosméticos inteligentes que tratam a pele e as emoções ao mesmo tempo. Antes de te contar um pouco mais da minha história, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu não tinha noção do quanto o emocional poderia influenciar na saúde física. Assim, aqui em casa a gente tinha muito problema respiratório, principalmente a minha filha, né? Então, assim, quando começava já o início do inverno, né? Já começava já as crises de rinite, a minha filha tinha que usar analgésico por causa da dor de cabeça. Isso, assim, me incomodava, porque ela pedia, estava com dor de cabeça, pedia alguma coisa e eu ia e dava paracetamol. Mas eu já tinha uma certa noção que o paracetamol não era bom para a saúde dela, mas ao mesmo tempo ela estava com dor, eu acabava dando, e isso me incomodava. E no caso, o meu marido ele usava para psoríase um medicamento que afeta também muito o fígado, e por usar por muito tempo, ele às vezes queria parar de usar, né, com medo de afetar o fígado, mas também não tinha solução, porque ele precisava trabalhar e ficava incomodado socialmente por causa do problema na mão. E aí então a aromaterapia surgiu, né, em meio a outras questões pessoais também. Ela surgiu me dando aí um norte mesmo, né? De repente, né, chegou no meu celular a mensagem da Semana da Aromaterapia através do YouTube, né? Quando eu vi a Semana da Aromaterapia, eu fiquei encantada com tanta informação, com tanto estudo. Então, assim, terminava as aulas, eu ia lá estudar, ia procurei livros meus antigos, da época que eu fiz faculdade, o material que eu tinha. E aí eu fui me aprofundando e apaixonando. Quando abriu o curso Pele de Pétalas, eu falei assim, nossa, tem que fazer esse curso. Foi o embasamento assim, que o André falava. A forma como ele ensinava era totalmente diferente da forma que eu aprendi. Porque ele ensinava a aromaterapia de uma forma mais profunda, olhando cientificamente, comprovando, você podendo ver ali por que você está usando esse óleo. Nossa, mas eu fazer meu cosmético, eu vou ter tempo para fazer meu creme, para fazer... Então, assim, o curso foi incrível por isso, porque você pode usar, é prático você colocar o uso no seu dia a dia. No meu dia a dia, eu gosto mesmo de usar óleo vegetal e óleo essencial. E eu fui mudando muitas coisas, né, do dia a dia. Por exemplo, o desodorante eu faço, já não compro mais. Hidratante corporal eu faço com óleo vegetal e óleo essencial. No caso do meu marido que tem o problema de psoríase, né? Eu mesma faço a formulação para ele passar nas mãos, eu faço uma pomada com óleo vegetal e os óleos essenciais. Eu gosto muito de usar o óleo de coco porque ele tem uma consistência mais pastosa, mais de pomada.
e fica prático para usar. Então, assim, o Paulo ele gosta muito dessa textura, porque antes ele usava vaselina, petróleo puro, não tinha mais nada a não ser petróleo, ele passava na mão. Minha filha, quando ela começa com as crises, né, começa a aparecer algum sintoma de sinusite ou de rinite, eu já coloco no difusor à noite o óleo essencial de eucalipto. No rosto eu gosto de colocar lavanda, gosto de colocar olíbano, é muito bom. Minha história com as plantas começou há muito tempo. Meus pais nasceram em famílias humildes e lembro do meu pai me contando a história que ele passava fome para poder estudar, mas conseguiu, e foi o único de sua família que conseguiu fazer o doutorado. Minha mãe, mesma coisa, vinda de família humilde, foi a única que conseguiu estudar e fazer um doutorado, mesmo a mãe sendo costureira. Nasci, portanto, numa família de pais humildes e cientistas, e quando tinha apenas 2 anos de idade, me mudei com eles para a Bélgica, para que eles fizessem o doutorado em Química. Para mim, foi uma experiência extremamente enriquecedora, pois mal sabia falar o português e, de repente, estava exposto a uma cultura completamente diferente, a uma educação diferenciada e a outro idioma. Nessa época, já brincava que também seria cientista um dia, e isso foi determinante na minha atual carreira como aromaterapeuta. E a coincidência divina é tão grande que minha mãe, doutora Vani Ferraz, fez o seu doutorado em análise de fitoquímicos e liderou o laboratório de cromatografia na Universidade Federal de Minas Gerais por mais de 25 anos. Se você pegar as análises das principais empresas de óleos essenciais brasileiras, você vai ver o nome dela lá. Apaixonado pelo potencial de cura das plantas, influenciado por meus pais, entrei no curso de Bioquímica na Universidade Federal de São João del Rei, com a esperança de desenvolver novos medicamentos e cosméticos mais saudáveis e mais sustentáveis. Pensava que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, descobrindo novos princípios ativos e tornando as plantas acessíveis para as pessoas. Nessa época, eu ainda não conhecia os óleos essenciais e seu poder de cura, mas algo já me direcionava nesse sentido. No entanto, o que encontrei na faculdade de Bioquímica foi uma estrutura altamente cristalizada e pouco aberta à inovação, à criatividade, e aquilo me frustrou muito. Extremamente decepcionado com o paradigma materialista e a lógica financeira das indústrias farmacêuticas, saí do curso de Bioquímica e comecei o curso de Psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, com foco em psicologia transpessoal, com a intenção de entender profundamente a psique humana do ponto de vista da alma. Nesse processo, conheci a Tuane, meu grande amor e companheira na aromaterapia, que estava estudando biologia. Tudo estava indo bem, estávamos morando juntos e apaixonados com a nossa filha Yasmin. Entretanto, o que aconteceu em seguida foi realmente terrível. O nível de ansiedade, estresse e sobrecarga emocional foi tão grande porque nós acumulamos muitas responsabilidades em pouco tempo, formando uma família enquanto estávamos estudando e trabalhando muito. Chegamos a um nível de estresse tão grande que um dia a Tuane teve uma crise de pânico. Eu estava ali, olhando para ela desesperado e sem saber como poderia ajudá-la. Tudo em vão. Precisamos ir para um hospital e ela foi controlada com medicamentos fortes. Um sentimento estranho me invadia. Sentia grato pela medicina convencional e frustrado por não ter conseguido ajudar ela à altura, de forma natural. Pensei, será que nos momentos mais difíceis e mais dolorosos da nossa vida, somente a medicina convencional pode ser altamente eficaz, mesmo com toda a sua lógica mercantilista e efeitos colaterais indesejáveis? Senti na pele o efeito do grande vilão da saúde, a própria indústria farmacêutica, que visa lucros acima de tudo, nos entupindo de remédios para tudo e não incentivando os médicos a usarem terapias complementares. Mas, como dizem alguns mestres, tem a pergunta certa e a resposta virá. Me dei conta de que, ao estudar os princípios ativos das plantas e realizar análises de qualidade para várias empresas, minha mãe, doutora Vani Ferraz, vinha se tornando uma das maiores especialistas em óleos essenciais do Brasil. E assim aconteceu. Algumas semanas depois desse episódio, ela nos deu uma caixa com 80 óleos essenciais, incluindo alguns muito valiosos como pau rosa, camomila alemã, mirra, rosas, olíbano. Ainda sem saber nada, comecei a estudar a aromaterapia com meu DNA científico e o que encontrei foi uma arte praticada há pelo menos 6.000 anos pelos egípcios, indianos e chineses. Ao mesmo tempo, encontrei uma ciência que vem se desenvolvendo há 100 anos e que possui nada mais, nada menos que 24.000 artigos científicos comprovando a eficácia terapêutica dos óleos essenciais. Nesse momento,
me questionei profundamente. Por que esses conhecimentos estavam tão restritos a tão poucas pessoas? Por que é que, apesar de outras terapias holísticas como Reiki e homeopatia serem bastante famosas, a aromaterapia ainda era estranhamente pouco conhecida? Nesse momento, senti um frio na barriga e um chamado para a missão. E um dia, em uma experiência com o Espírito da Verdade, aceitei o chamado. Minha missão: levar a aromaterapia para todos os lares desse planeta. Mas como que eu faria isso? Nos meus estudos, encontrei pesquisas que comprovavam o efeito dos óleos essenciais na ansiedade, estresse, insônia, síndrome do pânico, e eles logo se tornaram uma das minhas principais referências. E de forma mais impressionante, também encontrei estudos científicos mostrando que, por exemplo, o óleo essencial de lavanda francesa tem a mesma eficácia do que os remédios tarja preta. Eu ainda estava cursando psicologia nessa época, e aplicando com consistência na Tuane, finalmente conseguimos substituir todos os remédios que ela estava tomando. Passamos de um momento de burnout para um momento de extrema harmonia, paz, leveza e qualidade de vida. Tudo começou a dar certo de uma hora para outra. Foi só ajustar o ponteiro da saúde interno que o externo passou a responder na mesma moeda. A partir daí não parei mais. Por ter participado da organização de vários eventos na faculdade, em março de 2013 já estava ministrando meu primeiro curso presencial de aromaterapia em Belo Horizonte. Ministrei consistentemente os cursos de aromaterapia presenciais em Minas Gerais durante 3 anos inteiros, tendo mentorado milhares de alunas presencialmente nesse período. Nesse processo, recebi convites para viajar para o Brasil inteiro para dar palestras e cursos. Mas não estava tão fácil assim expandir os limites da aromaterapia. Mesmo tendo ensinado a aromaterapia para tantas pessoas, percebi que não havia ninguém estudando com tanta atenção o potencial que os óleos essenciais têm para a pele. Fiquei intrigado em tudo o que poderia acontecer se a gente começasse a usar os óleos essenciais no lugar dos cosméticos cheios de substâncias artificiais. Ficava olhando para a pele dos meus filhos e pensando como que eu poderia usar alguma coisa neles com segurança. E um belo dia, me vi diante da sábia frase que diz: nunca passe na pele aquilo que você não pode comer. Foi a gota d'água. Entender essa frase foi como um raio caindo na terra. De repente, tudo fez sentido. A partir desse dia, comecei a estudar mais profundamente e descobri que as substâncias utilizadas em cosméticos artificiais eram extremamente prejudiciais para a saúde humana. Não apenas para a pele, como para todo o corpo. E pior, até para as emoções. Substâncias presentes em cosméticos como fitalatos, parabenos, triclosan, formaldeído e várias outras estão contribuindo para o desenvolvimento de câncer, manchas de pele e o envelhecimento precoce da população. E muito pior, estão desequilibrando os seus hormônios, dos seus filhos e também do meio ambiente. Você consegue imaginar o impacto disso na sua saúde com o passar dos anos? A Tuane já estava estudando aromaterapia comigo, mas depois disso, nos reunimos e combinamos que não passaríamos mais nada artificial, na medida do possível, na pele das nossas filhas, Lila e Yasmin. Com a aromaterapia entrando na nossa vida, procurei substituir todos os cosméticos artificiais lotados de substâncias tóxicas, desde a pasta de dente até o creme facial e o sabonete. E de repente, tudo ficou claro para mim. A aromaterapia é a melhor maneira de substituir os remédios e os cosméticos convencionais de forma 100% natural e cientificamente embasada. Mas ainda havia um problema. Nenhum curso disponível no mercado brasileiro focava na questão dos cosméticos inteligentes. Como que eu iria fazer para estudar mais profundamente isso? Parecia um problema insolúvel, até que finalmente me veio a solução. Peguei o cartão de crédito da minha mãe emprestado e fui fazer as melhores formações internacionais na área. Me formei em 2 escolas internacionais, uma da Califórnia e uma da Inglaterra, e precisei investir alguns milhares de reais para obter o melhor conhecimento possível nessa área. Aplicando com disciplina e observando resultados consistentes, ao longo dos anos, desenvolvi o conceito de que os óleos essenciais são inteligentes e que precisam ser utilizados dentro de uma visão integral da aromaterapia. Mas como é isso, André? A aromaterapia é uma solução eficaz para inúmeros problemas emocionais enfrentados pelas pessoas hoje em dia, como, por exemplo, estresse, ansiedade, insônia, agitação mental, dificuldade de relaxamento, baixa autoestima, baixa libido e oscilações de humor em geral. A aromaterapia é a melhor opção para quem quer substituir os cosméticos artificiais de uso diário por alternativas mais naturais. Óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis,
lipofílicas, em geral líquidas, com cheiro, obtidas de matérias-primas vegetais. O número de componentes de um óleo essencial costuma variar de 20 a 200, sendo chamados de constituintes majoritários, constituintes secundários e componentes traço, que estão em pequenas quantidades. Até o momento, mais de 3.000 substâncias químicas distintas foram detectadas em óleos essenciais com muitas funções terapêuticas diferentes. Pensa lá nos primeiros seres humanos, há milhares de anos atrás. Eles interagiam com os alimentos e a natureza através do cheiro. Assim, ele poderia saber se um animal ou uma planta estava boa ou não para comer. Como não havia geladeira e nem saneamento, eles tinham infecções recorrentes. E o único remédio que eles tinham eram as plantas. Há registros de neandertais utilizando camomila e milefólio há 200.000 anos atrás. Registros de Homo sapiens em Israel há 60.000 anos mostram uma relação muito íntima com plantas aromáticas. E o ápice desse relacionamento veio com os egípcios e os indianos, que utilizaram extensivamente as plantas aromáticas nas suas culturas. Depois disso, com o vício europeu nas especiarias, pimenta do reino e cúrcuma se tornaram produtos valiosíssimos, enriquecendo toda uma nobreza mercante que tinha como único objetivo viajar oceano afora em busca das especiarias. Óleos essenciais, que dão o cheiro e sabor característicos das plantas, são bem conhecidos pelas suas propriedades de regular, inibir e induzir bactérias à morte. Certas bactérias vivem na pele humana e podem causar sérios danos. Elas podem causar infecções se entrarem no corpo através de ferimentos, queimaduras ou outras fissuras na pele. Celulite, impetigo e foliculite são as infecções bacterianas de pele mais comuns, e os óleos essenciais de tea tree, a famosa melaleuca, gerânio e cipreste são fantásticos para essas condições. Hoje em dia, muitas esteticistas estão buscando se aprofundar para poder oferecer essa solução para os seus clientes. Óleos essenciais também possuem atividade de regular, inibir e matar fungos que podem levar a doenças. As micoses, por exemplo, são as infecções causadas por fungos que ocorrem em humanos e também em animais domésticos. Os fungos invadem os tecidos causando doenças superficiais, cutâneas ou sistêmicas, como a candidíase e a micose de unha. Você pode utilizar os óleos essenciais de tea tree, cravo e lavanda. Esses mesmos óleos essenciais podem ser utilizados também para infecções virais, como a herpes. Um detalhe crucial da aromaterapia e que poucas pessoas sabem é que um estudo de 2012 provou que as bactérias não conseguem adquirir resistência contra os óleos essenciais, o que representa uma das grandes vantagens de utilizar eles no lugar dos antibióticos comuns. Outro estudo de 2014 mostrou que os óleos essenciais podem ser a chave para reverter a resistência aos antibióticos comuns, atuando em sinergia com os medicamentos alopáticos em casos mais graves. Os óleos essenciais de lavanda, bergamota, gerânio, patchouli, copaíba e vários outros são fantásticos para a pele, pois atuam neutralizando os radicais livres, rejuvenescendo e nutrindo as células da pele. Os radicais livres estão entre os principais agentes envelhecedores. Doenças que afetam a pele e a autoestima de milhões de pessoas também podem ser melhoradas com a aromaterapia. Óleos essenciais reduzem a inflamação em casos de dermatite, psoríase e rosácea. Óleos essenciais de copaíba, lavanda, patchouli, vetiver podem ser utilizados nesses casos. Eles são ainda extremamente cicatrizantes, úteis em ferimentos, cortes, queimaduras do sol e também atuam estimulando o sistema imunológico da pele através das células de Langerhans. Para cada uma dessas condições que falei antes e muitas outras, a aromaterapia oferece óleos essenciais eficazes. E escute bem, não importa a gravidade da doença, a aromaterapia sempre pode ajudar. E é por tudo isso e mais um pouco que eu digo que os óleos essenciais são inteligentes. E quando usamos eles para fazer cosméticos que cuidam da pele e das emoções, o que acontece? Isso mesmo, cosméticos inteligentes. Quando eu percebi, já estava imerso no universo dos cosméticos inteligentes e da aplicação dos óleos essenciais para a pele e as emoções. Mas espera aí, como assim um psicólogo estudando cosméticos? É isso mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que as mesmas estruturas embrionárias que formam o seu sistema nervoso central formam também a sua pele? Vai me dizer que você nunca ficou com a pele vermelha porque sentiu raiva ou vergonha. E o frio na barriga de medo? São exemplos das conexões intrínsecas que o sistema nervoso central mantém com a pele. Por isso,
Quando você usa substâncias sintéticas na sua pele e dos seus filhos, eles acabam causando um ataque ao sistema imunológico da pele, como é o caso da benzofenona, presente em protetores solares convencionais, ou dos parabenos, utilizados como conservantes, até mesmo em cosméticos de grandes empresas com apelos naturais. Os óleos essenciais, escutem bem, são inteligentes. Isso significa que quando você usa um óleo essencial para rejuvenescimento da pele, você também está atuando beneficamente no sistema imunológico e obtendo mais uma série de efeitos terapêuticos positivos. Os óleos essenciais atuam sinergicamente com a pele, principalmente quando administrados através de um óleo vegetal carreador de boa qualidade, nutrindo a pele e protegendo ela de efeitos danosos do meio externo. Hoje, já é bem estabelecido o conceito de sistema psiconeuroimunoendócrino cutâneo, que é o sistema que conecta o que você pensa, como o seu sistema nervoso central responde a isso e o que acontece a partir disso com os seus hormônios, com o seu sistema imunológico e a sua pele. Um estudo publicado em 2020 mostrou como as emoções negativas estão relacionadas às doenças de pele. Então, quando você utiliza os óleos essenciais, você obtém ações terapêuticas na pele, mas também nas emoções. E muitas pessoas me perguntam se os cosméticos inteligentes são tão eficazes quanto os cosméticos de grandes empresas ou os remédios tarja preta. Também me perguntam se fazer cosméticos naturais é a mesma coisa que fazer cosméticos inteligentes. E a resposta é um grande categórico não. Os óleos essenciais não são tão eficazes, eles são mais eficazes. E bem, para você entender melhor o que eu quero dizer, você precisa entender uma coisa que, na minha opinião, fundamenta o conhecimento em aromaterapia. Você precisa entender um pouco sobre a química magistral dos óleos essenciais, que não é tão complexa assim, desde que ensinada por um bom professor. Imagine que um remédio convencional tem apenas 1 ou 2 princípios ativos na sua composição. O Rivotril, por exemplo, só possui um princípio ativo, o clonazepam. Isso explica por que esses remédios possuem tantos efeitos colaterais. Tendo um único princípio ativo isolado e purificado, ele acaba se tornando um problema em outras partes do corpo. O Rivotril alivia por um período, mas no longo prazo prejudica vários órgãos do corpo, causando até mesmo queda de cabelo. Já a finasterida, que alivia a queda de cabelo, pode causar impotência sexual. No caso dos óleos essenciais, eles possuem de 20 a 200 princípios ativos diferentes, harmonicamente orquestrados segundo a química magistral da natureza. Esses princípios, quando entram em contato com a pele e o corpo, promovem uma verdadeira transformação positiva nas suas células e, consequentemente, na sua saúde. Um exemplo muito especial é a lavanda fina, cujo nome científico é Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis. Essa variedade, entretanto, é uma variedade muito especial, cultivada em altas altitudes na Europa. A lavanda fina é considerado o canivete suíço da aromaterapia. É um dos melhores óleos essenciais para rejuvenescimento, já que é capaz de estimular a síntese de colágeno tipo 1 e 3. Ela regenera tecidos, reduz marcas de cicatrizes, celulite e estrias. É útil em dermatite, psoríase, peles frágeis, secas e envelhecidas. Excelente para fazer cosméticos inteligentes faciais rejuvenescedores. Além disso, a lavanda é tão eficaz para ansiedade, estresse e insônia quanto o remédio lorazepam. E você pode experimentar os efeitos dela hoje mesmo. Para ansiedade e estresse, pingue 1 a 3 gotas na palma das mãos, pedaço de algodão ou tecido e inale durante 10 minutos 3 vezes por dia. Para insônia, pingue antes de dormir 1 gota de cada lado do travesseiro. Estudos recentes demonstraram que a lavanda fina tem a capacidade de proteger a pele dos danos dos raios ultravioleta. Olha que legal! Veja quantos benefícios você consegue com um único óleo essencial sem sair de casa. É importante entender que os óleos essenciais, apesar de terem esse nome, não são iguais aos óleos que estamos acostumados, como por exemplo, óleo de soja, óleo de coco, óleo de girassol e todos os outros óleos vegetais. Estes óleos vegetais são utilizados como base carreadora para os óleos essenciais e podem compor muitas outras formulações de cosméticos inteligentes para a saúde da pele e das emoções. Com o entendimento profundo dos óleos essenciais e das bases carreadoras, você será capaz de cuidar de forma ampla da sua pele e das suas emoções. E por isso,
você vai aprender mais sobre esse assunto na aula 2 da semana da aromaterapia. E olha só, você não precisa de nenhum laboratório complexo para fazer os cosméticos inteligentes, nem de instrumentos complicados. Na verdade, é mais simples do que parece. O segredo está em você dominar o método. Assim, você vai conseguir ao máximo cuidar da sua pele e equilibrar as suas emoções de forma 100% natural e cientificamente embasada. Além de tudo que você vai conseguir para si mesma, você vai poder cuidar de toda a sua família. Pesquisas recentes descobriram que as células da pele possuem receptoras para substâncias olfativas. Sim, a sua pele sente cheiro. Não só a sua pele, mas o seu pulmão, rins, órgãos reprodutores e até mesmo o seu coração possuem receptores olfativos. Além da inalação e do uso dos óleos essenciais na pele e para atingir os órgãos internos, você também pode usar a ingestão dos óleos essenciais. Assim, você pode verdadeiramente ser uma aromaterapeuta e atuar com a aromaterapia integral sistêmica. Muitos óleos essenciais são ansiolíticos, como é o caso da lavanda e do patchouli, o que significa que você pode usá-los através da inalação várias vezes ao dia e em poucos dias você vai começar a se sentir mais calma, mais relaxada e com um nível de estresse e ansiedade menor. Mas você também pode ingerir esses óleos essenciais e, junto com a inalação e com o uso na pele, ter um efeito ainda mais rápido e eficaz. Um estudo realizado na Alemanha demonstrou que apenas 2 semanas da ingestão de 4 gotas do óleo essencial de lavanda são tão eficazes para ansiedade, depressão e insônia quanto o lorazepam, mas sem seus efeitos colaterais. Um tratamento integral com a aromaterapia utiliza cosméticos inteligentes com finalidades estéticas combinada a outras formas de uso, como ingestão e inalação, percebeu? É por isso que é necessário estudar a aromaterapia com quem também entende da parte clínica, e sendo psicólogo, modéstia à parte, consigo ensinar isso muito bem para as minhas milhares de alunas. Digo isso, pois não adianta nada você aprender a usar o óleo essencial se não souber enxergar o ser humano de forma integral e sistêmica. Dessa forma, você será capaz de escolher um óleo essencial que vai ajudar não apenas no sintoma, mas que também vai agir na raiz do problema, que via de regra possui componentes emocionais. O mesmo cosmético inteligente pode funcionar como hidratante, protetor solar e como repelente de mosquitos. Podemos fazer um cosmético inteligente para bebês, crianças e pessoas idosas, desde que saibamos a dosagem e os fatores de risco. Não existe nada na natureza que seja tão poderoso para a saúde da pele e para o equilíbrio emocional do que os óleos essenciais. Essa técnica milenar e cientificamente embasada é a chave que você estava procurando para poder cuidar de si mesma e da sua família de forma natural. Seja a aromaterapeuta do seu lar. Você não precisa mais ser refém da sua ansiedade, insônia, estresse, raiva ou de doenças de pele como dermatite, psoríase, acne, melasmas ou envelhecer precocemente utilizando cosméticos sintéticos. E sabe qual a grande vantagem da aromaterapia? Ela é simples e pode ser aprendida por qualquer pessoa disposta. Tem um excelente custo-benefício e não vai exigir muito do seu tempo para aprendê-la. Descubra suas mais altas potencialidades através da aromaterapia e permita que a magia dos aromas entre na sua vida cada vez mais. Você está diante de uma das maiores oportunidades de cura da sua vida. Se prepare, pois a jornada está apenas começando. Na próxima aula, você vai aprender com profundidade o que são as bases carreadoras e a importância dos óleos vegetais. Assim, e somente assim, você estará apta a começar a fazer cosméticos inteligentes do zero para cuidar da sua saúde e das suas emoções, que será o tema da nossa terceira aula. Na terceira aula, você vai aprender a fazer um cosmético inteligente na prática. Então fica ligada. E é o seguinte, tem um recado importante para você. Eu preparei um PDF complementar para você aqui embaixo da aula. Nele, você vai encontrar várias informações complementares da aula 1. Então não deixe de baixar e de ler de jeito nenhum. Na próxima aula da semana da aromaterapia, eu vou mostrar como você pode utilizar os óleos vegetais para amplificar ainda mais os resultados obtidos com os óleos essenciais. Os óleos vegetais são uma parte importantíssima do estudo da aromaterapia e é exatamente por isso que eles terão uma aula inteira dedicada. Posso te pedir um favor? Por gentileza, deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa primeira aula da semana da aromaterapia e do PDF gratuito. Um grande abraço perfumado e que a sua vida possa ser abençoada pela aromaterapia. A gente se vê na aula 2. Até breve.